Tudo bem, gestor diamante? Vou te mostrar agora como que funciona o consignado, algumas regras, né? O consignado que é uma ferramenta de vendas, né? Que ajuda aqueles que não têm capital para investir, né? E também dá mais condição para a pessoa levar mais produtos. Então é uma condição muito boa, né? Para a consultora, né? E a vantagem para a gente é a fidelização, né? Em geral, fideliza mais, né? Que ele tem que vir fazer acerto, vir trocar, né? E o negócio continua, né, mais a longo prazo, beleza? Então vamos começar aqui, vou mostrar para você aqui como que funciona. Vamos lá, deixa eu abrir aqui, ó. Vou entrar na Universidade Diamante, aqui, ó. Tá aqui, ó. Consignado condições. Lembrando que é consignado, emprestamos ao cliente a quantidade de produtos e ele terá 25 dias para estar vendendo esse produto. Só um minutinho. Após esse tempo, o cliente devolve para a loja que não foi vendido e faz acerto. O que é consignado? Prestamos ao cliente uma quantidade de produtos, ele terá 25 dias para estar vendendo esses produtos. Após esse tempo, o cliente devolve para a loja que não foi vendido e faz acerto, pagamento dos produtos vendidos. Tá? Então, o consignado funciona dessa forma, né? A gente disponibiliza a quantidade de produtos para o cliente, ele vai vender, ter o tempo de venda. O que ele não vende, ele devolve. O restante ele faz o pagamento, passa o cartão, né? Faz o parcelamento, passa o cheque. Beleza? Prazo do consignado. São 25 dias o prazo consignado. Tem mais 5 dias de tolerância, tá? Para que é a tolerância? Para ajustar datas como feriados, às vezes a pessoa não pode em determinado dia, finais de semana e até mesmo uma negociação. Então, a gente tem que fazer de tudo para o consignado não passar de 30 dias, tá? Porque se passou de 30, ele vai pular um mês, o cliente não vai ter um acerto por mês. E a gente quer o quê? Recorrência. A gente precisa de vender todo mês, o cliente tem que vender todo mês, porque as contas, né? Nossas contas fixas, né? Semiga, Copasa, a conta de internet, a conta de cartão, todo mês ela se repete. Então, por isso é tão importante o consignado ser fechado antes de um mês. Obrigatório o preenchimento dos contratos, né? Então o cliente de consignado tem que estar com os contratos todos arrumadinhos, tá bom? Faixas de consignado. O consignado, se ele levar até 1.500, ele tem que acertar pelo menos 300, 1.501 a 3.550, 3.001 a 5.800, 5.001 a 10.000, 1.500, acima de 10.000 a combinar. Tá? Essas são as faixas de consignado, beleza? Que é o valor mínimo que o cliente tem que acertar. Vamos lá, algumas dúvidas. Posso negociar o valor mínimo de venda do consignado? Sim. O mais importante é ter o mínimo de venda. O valor não importa tanto. Porque se tem um mínimo estabelecido, a pessoa ela se esforça mais para vender, ela fica mais preocupada, né? Então o mínimo ele dá essa importância aí. Reativação de um cliente inativo, devo falar do mínimo? Olha, se você que procurou o cliente para fazer a reativação, você não deve falar do mínimo, tá? Quando o cliente pega a confiança, pode ser até combinado o mínimo. E às vezes nem precisa, tá? Então esse mínimo é mais uma ferramenta para a gente não deixar o cliente acomodar. Às vezes não precisa de usar, mas às vezes precisa de usar. Agora, se você deixa um cliente sem mínimo, à vontade, ele 2 meses não vende nada, né? Aí não dá, aí fica ruim. Você vai só ficar passando. Saída da evolução, não adianta. Então é bom ter as exceções, os combinados, né? Para ficar viável, né? Para os dois lados. Porque senão o cliente fica cheio de mercadoria, a gente não vende. Outros clientes poderiam estar vendendo, né? A mercadoria fica parada na mão desse cliente. Se um cliente se recusa a levar por causa do mínimo, posso abrir exceção? Sim. Mais importante que o mínimo é não perder cliente, tá? Então, suponhamos, o cliente, não tô com medo do mínimo, não, vou te abrir exceção, você vai ver que é bom. Beleza? Aí, tipo, mês que vem você combina com ele o mínimo. Ou você vai conhecer o cliente também, que é a próxima dúvida aqui. Clientes com perfil inseguro e com excesso de autorresponsabilidade, devo falar do mínimo? Jamais. Esses clientes geralmente vendem bem, não precisam do mínimo. Impor o mínimo a esses clientes vai fazê-los parar de vender. Então, você, gestor de diamante, você tem que ter essa sensibilidade. Aí tem cliente que não precisa, tá?
Se você impõe o mínimo para um cliente que já é sensível, autorresponsabilidade lá nas alturas, ele perde noite de sono, ele vai parar de vender com medo do mínimo, tá? Então esse cliente nem precisa porque ele já se cobra muito, ele não vai deixar de vender porque não tem mínimo, tá? Ele se cobra muito. Um cliente com perfil mais acomodado, relaxado, ele precisa do valor mínimo? Esse precisa. Esse cliente, se não tiver pressão, ele não vai vender nada e vai desanimar, tá? O cliente vem à loja todo dia fazer troca de consignado. Ele precisa de horário? Jamais, tá? Temos que facilitar a troca. Ela costuma estar vendida a troca. Se a gente dificulta a troca, ou mesmo demoramos a fazer, o cliente pode desanimar da compra. Lembre-se, venda é emoção. Gestor diamante, é muito comum a pessoa dormir querendo um produto e acorda desistindo. Ela faz aquela imagem na cabeça do fim de semana que vai ser maravilhoso, que vai fazer isso, aquilo, precisa do produto, né, no final de semana. E você não manda o produto para ela na sexta-feira, né? E vai mandar só na segunda. Aí o fim de semana não foi igual ela esperava, ela gastou muito dinheiro. Ela teve umas decepções no final de semana. Você acha que ela vai comprar na segunda-feira? Ela desiste da compra. Por isso que a gente tem que abastecer o mais rápido possível quando surgem encomendas. A gente não pode falhar na encomenda com a consultora aí, beleza? Um novo cliente, posso passar um valor maior no consignado? No máximo 2.000, tá? Para novos clientes. Estamos conhecendo o cliente, acima disso aumenta muito o risco. Então, com o passar do tempo, a gente vai revisando esse valor com o gerente, né? Libera com o gerente, porque às vezes o cliente, você está segurando o cliente às vezes o cliente já fez mais de um acerto, né? Ele já um cliente às vezes de indicação, que aí você já pode ir até mais rápido um pouco e liberando mais, porque se a gente não libera o valor suficiente, você amarra o cliente, ele podia estar vendendo muito mais. E então à medida que você vê que o cliente está puxando, está, né, tendo um acerto aí expressivo, você tem que ir liberando mais produtos para ele, porque ele tem, né, muitos clientes. Se você libera pouco, ele vai vender pouco. Beleza? Qual a melhor argumentação para aceitar o valor mínimo de acerto? Então, como que a gente vai conversar com o cliente para convencer ele que o mínimo é legal, né? É uma coisa que é para viabilizar o negócio. O cliente diz: nossa, esse valor mínimo eu achei muito caro, estou com medo de ter que pagar. Você, gestor de venda, o que você tem que falar? Esse mínimo é para o negócio valer a pena, para a empresa e para você. Essa quantidade de produtos liberada é um alto capital. Precisa que você venda pelo menos o mínimo. Senão o capital fica parado e não vale a pena. Você tem tudo para conseguir vender esse valor mínimo. E se não conseguir, você completa com algum produto para você. Porque tem gente que acha que o mínimo é o seguinte: não vendi lá os R$300. Eu vou ter que pagar, vendi 200, vou ter que pagar 100 do meu bolso. Não, você vai inteirar 100, mas você vai pegar 100 em produtos. Então você, né, de qualquer forma não perde. Beleza? Caso o cliente não aceite de forma alguma devo liberar sem mínimo? Olha, se o cliente não aceitar de forma nenhuma, você libera sem o mínimo. Porém, você deve fazer a concessão, uma exceção. Ele vendendo bem, vai pegar confiança, mas caso contrário, se ele devolve tudo, já não compensa a revenda para a nossa marca. Aí sim, da próxima vez você deve obrigar o mínimo, tá? Dá uma chance, no máximo 2. Então, porque aí você vai conhecer o cliente. É um cliente inseguro, com autorresponsabilidade muito alta, ou é um cliente mais relaxado? Porque o relaxado ele vai ter que ter mínimo sempre. Aquele inseguro você não precisa nem tocar no assunto. Quando é liberado uma nova coleção para o consignado? Após o lançamento da coleção seguinte, ou seja, o que sobrar da coleção. Tá? Então, primeiro as coleções elas são abertas para venda. Tá? A coleção não pode trocar. Abriu coleção, o cliente tem peça lá com ele. Ele comprou, né? E queria trocar. Não pode. Coleção é só compra, tá? Coleção nova. Coleção já não é nova e pode trocar. Beleza? Ele pode trocar as peças que está com ele por peças básicas, peças de outras coleções. Tá? Mas ele não pode, porque senão a gente pode esgotar uma coleção sem vender nada. Né? Então a coleção é uma coisa nova, uma coisa quente, então ela é só vendida. Tá? E lançou a próxima coleção, a que passou, o que sobrou pode liberar no consignado normalmente, tá bom?
Vou abrir para você a Universidade Diamante para te mostrar o anexo do consignado. Vamos lá, vamos abrir a Universidade Diamante aqui. Aqui, ó, anexo consignado. Beleza, aqui, ó. O anexo consignado. Então, se você achar necessário, você pode imprimir essa folha aqui, ó. Cada um aqui é um consignado. E pega, corta com a régua, com a tesoura, né? Então tá aqui o nome, a data do dia que começou o consignado, valor do consignado, venda mínima, assinatura do empreendedor, empreendedora e a data do acerto, tá vendo? Então, se vocês acharem necessário, vocês podem anexar isso aí que ajuda a lembrar. Coloca 2 papéis, um para você e um para o cliente. Tem gente que fala assim, eu não sabia, não me avisou, então aqui ajuda também. Beleza? Vou voltar para a apresentação aqui, ó. Então é isso, do anexo consignado. Agora vamos. Qual a maior vantagem do consignado? Aumenta muito a fidelidade do cliente, o vínculo e a continuidade em vendas. Parcelamentos. Olha, no cartão de crédito e no cheque a gente parcela, tá? Crediário, gente, é só para cliente que já tinha. A gente não abre mais crediário para cliente nenhum, tá? E cliente que atrasa, ele também perde esse benefício, tá? Então não tem crediário mais. Então acerto no cartão de crédito ou no cheque. Então acima de R$300 pode parcelar até 2. Abaixo de 300 uma parcela. Acima até 2. Acima de 750 até 3. Acima de 1.000 até 4. Tá? Consignado a gente não parcela mais não, tá? Esse é o número maior de parcela aí. Por quê? A pessoa já vendeu, né? Ela tem o prazo do acerto. Então não tem necessidade do cliente parcelar em mais vezes. Vai só endividar ele e ele para de vender. Ele gasta o dinheiro, pinta um aniversário, pinta uma viagem, vai gastar o dinheiro, porque ele vendeu abaixo do prazo, né, que ele teve com a gente, aonde que você pode perder um cliente por isso. Então, quanto menor o parcelamento, mais o cliente fica motivado a continuar a vender, porque vai estar devendo pouco. E é isso, fechamos aqui, né, alguns detalhes do consignado. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Muito obrigado.